A palavra de Deus para nós hoje está em Mateus capítulo 27, começando com o verso de número 45. Mateus capítulo 27, começando com o verso de número 45. Mateus 27, iniciando com o verso de número 45, diz: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebida em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá condições de abri-la. Ela é a tua palavra, fala conosco, Senhor, e nós a ouvimos. Obrigado, Senhor, porque a recebemos no teu Santo Espírito e somos orientados pelo mesmo, a caminhar em consonância com a mesma aqui na terra, até chegarmos na glória. Obrigado pela certeza que temos que a tua palavra é a verdade e que o nosso Senhor Jesus Cristo a expressa plenamente em nossos corações. Assim seja conosco, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus é o Deus do sacrifício. Deus é o Deus que envia o seu próprio Filho para morrer. Nenhuma outra divindade, nenhuma outra expressão de Deus, no contexto mundial, tem a mesma atitude e a mesma leitura. Qualquer outra caminhada religiosa não tem um Salvador que morreu e deu a sua vida por nós. Qualquer outra leitura de espiritualidade, fora do Deus do sacrifício, o Deus que enviou Jesus, é uma leitura falsa, e não tem nenhuma expressão diante da nossa caminhada de fé. Nem momento algum aqui na terra, nenhum dos homens chegará até Deus se não for pelo caminho do Deus que sacrificou o seu próprio Filho. A única possibilidade de chegarmos até a presença de Deus é porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E a única possibilidade de escrevermos uma história, e uma história de salvação, é na pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Deus para nós, que temos uma leitura cristã de fé, temos a palavra Antigo e Novo Testamento. O Antigo aponta para Cristo. Ele é sombra de toda uma caminhada de um povo para que Cristo Jesus viesse. E esse povo termina a sua missão no momento que Cristo Jesus vem ao mundo. Cumpriram a sua missão de entregar o Salvador Jesus Cristo, escrevendo a história da salvação na palavra. Após o nascimento de Cristo Jesus, nós temos toda a história de um Cristo presente, o Deus Emanuel, deixando para nós todos os escritos necessários para que nós tivéssemos a consciência de vida eterna.
e só é dado a nós estarmos vivendo hoje em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus durante longos anos passou aqui expressando a sua salvação e deixando uma missão para o seu povo, a sua igreja, o novo Israel de Deus. E este povo tem a mensagem, e somos nós aqui reunidos nesta manhã para celebrar o Deus do sacrifício. Mas o texto que lemos hoje, ele é o texto que não é só o texto que divide a história, mas é o texto único que expressa a salvação do homem. Só foi possível a nós chegarmos até a presença de Deus, porque Jesus Cristo trilhou o caminho da cruz, o caminho do sacrifício. O caminho que Deus colocou para Jesus foi plenamente cumprido. Em momento algum, Jesus deixou de expressar aquilo que o Pai já havia predeterminado. O centro da história da nossa salvação está nesta única cena. E se tirarmos esse texto da palavra de Deus, nenhum outro verso da palavra faz sentido. Todos os demais versos da Bíblia estão arraigados a esse texto. A subida de Jesus na cruz. Para muitos e para muitas leituras, fora do cristianismo, fora da fé cristã, Jesus é um grande homem. E ele realmente existiu, mas tiram a cruz de Cristo da história e da única possibilidade de salvação, e colocam outros caminhos, e só há um caminho, e este caminho está na cruz de Cristo, e o sacrifício de Cristo Jesus, o Deus do sacrifício, estabelece a única possibilidade para que estejamos na presença de Deus. Jesus trilha e cumpre cabalmente todas as promessas do Antigo Testamento e tudo aquilo que ele prediz na sua caminhada aqui na terra está expresso no texto que lemos. Portanto, querido, esse é o texto que vai mudar a nossa história. Esse é o texto que vai estabelecer uma conexão direta para cada um de nós com Deus. E não há nem nada de imperfeito nisso, ao fato que Jesus Cristo passou pela morte. E não só passou pela morte, mas diz o verso de número 50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Jesus Cristo passou pelas trevas, Jesus Cristo passou pelo abandono, Jesus Cristo passou pela vergonha, Jesus Cristo passou pela separação do Pai, Jesus Cristo passou pela morte, Jesus Cristo venceu todos os limites, saindo do sepulcro, Jesus Cristo venceu toda a mentira, e o centurião testifica verdadeiramente, este era filho de Deus, mas Jesus entregou o Espírito. E se Jesus Cristo entregou o Espírito, nós também podemos entregar. É a única possibilidade de chegarmos à presença de Deus. Eu preciso abrir mão de mim mesmo, e eu preciso entregar a minha vida na mão de Deus. O centro da história não sou eu, mas o centro da história é Jesus Cristo. O centro da história não é a igreja, o centro da história é Jesus Cristo. O centro da história não é a minha capacidade de entender as coisas, mas o centro da história é Jesus Cristo. Entregue o seu Espírito de Jesus na cruz.
Assim como eu entreguei o Espírito, entregue também o seu. E diga: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Então o centro da história, querido, não sou eu. E o centro da história não é a igreja. E o centro da história não é a obra da igreja. O centro da história é Jesus. E só viemos a esta igreja porque o centro da história é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que isso é tão importante, queridos? Porque o homem, desde o Éden, acha que ele é o centro da história. Desde o Éden, ele foi atrás de um conhecimento do bem e do mal. Desde o Éden, ele pensou que ele era o centro da história. E nós continuamos labutando na mesma luta, batalhando a mesma batalha, de abrir mão de nós mesmos e deixar que Cristo Jesus seja o centro da história. E o homem cai uma, cai duas, cai três, desobedece uma, duas e três, porque ele continua pensando que ele é o centro da história. E até no ler da palavra, há quem a interprete como se nós fôssemos o centro da história. Nós decidimos todas as coisas, nós determinamos todas as coisas, o nosso querer e a nossa vontade é soberana sobre a vontade do querer do Deus do sacrifício, o Deus que enviou Jesus para morrer por nós, e o Deus que estabeleceu uma história de salvação com base nele mesmo e na cruz de Cristo, não em nós, não em nossa capacidade, não em nossos recursos, não em nossa capacidade de fazer uma história onde nós sejamos o centro de todas as coisas, e nós não somos. Miseráveis homens que somos. Sabe o que é um miserável? Miserável é aquele que Deus abraça e traz bem perto do seu coração. Somos nós, igreja, somos nós, povo de Deus. Diante dessa cena, queridos, diante das trevas, do abandono, da vergonha, da separação, da morte, da vitória sobre os limites da mentira, nós entregamos o nosso espírito. Nós falamos: a ressurreição é uma realidade para nós. Todos nós já morremos e nascemos de novo. Os 3 dias de sepultura já passaram para nós. Nós já morremos e nós somos agora uma nova criatura. Não importa o que você faça, não importa o que você tenha, não importa aonde você vá, o que precisava ser feito, já foi feito, para que você fosse salvo, através do sacrifício de Jesus Cristo.